possível enviar, entendeu? Atualizando. Mas aí vocês têm uma outra pessoa que vocês substituíram, é isso? Sim, nós trocamos, temos sim. Tá, então pede para o Gabriel me enviar no e-mail, porque vocês já mandaram, eu só faço essa troca. E aí, assim que já tiver feito, mando a área. Pode ser? Pode ser, eu vou falar com ele, tá bom? Obrigado. Nada. De qualquer forma, tem que ter um registro de alguma coisa. Como vocês já preencheram lá, então só fica isso e a gente atualiza, tá bom? Agora que é no começo não tem problema. Deixa eu ver aqui o que o Rafael tá falando também. Tem, Rafael, eu deixei pontuado na semana passada que os grupos têm que ser a partir de 10. E eu só vou mandar a área quando fechar 10 pessoas. Então é super normal, né? Acabar quebrando o grupo, indo para uma sala, o outro indo para outra. E aí, o ideal é vocês entrar no grupo dessa sala, porque agora essa sala 92 é a de vocês, e perguntar quem está sem grupo. Fechou 10? Eu mandei semana passada, inclusive, para o nosso representante formulário, e também esse formulário ele está. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir o Classroom para ver se está lá. Se ele não estiver lá, eu já mando. Eu mandei via e-mail, né? Mas a gente pode dar uma olhada para ver se está lá na salinha do Classroom. Deixa eu ver se eu tenho uma sala aberta, senão já entra e já visualizo isso para vocês, tá bom? Mas tem que ser 10, tá? Fechou 10, preenche lá. Se preencher com 4, eu não aceito e tá escrito lá isso, né? Vocês estão cientes que eu só vou mandar quando fechar 10, beleza? Então, Karen, não é via planilha, é formulário, tá? Eu mandei o formulário para o representante. Deixa eu ver se eu coloquei aqui via Classroom. Já passo o link para vocês acessarem por lá, tá bom? Deixa eu ver aqui. Encaminhei para o Danilo, né, que é o representante da turma. Então, providenciem aí entrar nos grupos da sala, para quem também está chegando hoje, né, para quem está chegando agora, não está sabendo muita coisa. Eu vou ser a professora de vocês das duas frentes, né? O projeto teria 2 professores, mas estarei com vocês 2 dias na semana. Então, nós vamos conversar tanto da parte técnica, né, que eu vou passar todas as etapas do projeto, vou estar acompanhando vocês na parte do cálculo, né? Eu tô com vocês também, né, na disciplina de saneamento. Então, vou passar alguns cálculos prévios depois da disciplina de saneamento, para a gente ir seguindo o projeto, né? Mas aí eu vou ficar com essa parte mais técnica e a parte escrita, né? Parte metodológica para a apresentação de um relatório de projeto. Tudo bem? Não precisa solicitar não, Karen. Eu já vou colocar aqui, deixa eu só ver aqui se já abriu o Classroom. Com a turma de projeto, se não tiver lá, eu acho que, se eu não me engano, eu deixei lá na última aula também, além do representante. Se não tiver lá, já adiciono aqui no Classroom, já passo o link aí para vocês terem esse acesso, tá? Só olhar aqui que eu tô com mais de uma turma e vocês, não é essa que eu abri aqui, são 92. Ó, aqui para mim abriu que eu coloquei o tutorial, tinha passado por representante, e agora eu tô deixando aqui link para preenchimento dos grupos. Assim que fechar 10, claro. Que esse formulário eu estava olhando agora. Deixa eu passar agora aqui o link. Para quem não tem, é o link da nossa turma de projeto.
Prontinho. Esse é o link do Classroom. Lá no Classroom, vocês vão entrar com o e-mail da Uninove. E lá no Classroom vai estar o tutorial e o link, que é o link para entrar aí no acesso do formulário para vocês preencher a relação do grupo a partir de 10, tá? Quando tiver 10, preenche lá o formulário e envia. Menos que 10, aí eu não vou aceitar por enquanto, tá? E por que que eu digo por enquanto? Porque depois vai passar um tempo, eu não vou deixar, né? Se sobrou 7, 9 pessoas, não vou deixar essas 9 pessoas sem receber o projeto, a área, né? Então, o que eu vou fazer? Coleta essas 9 pessoas comigo, né? Só que se entrar um, porque sempre entra, né? Aluno novo, vai completar, tá? Se precisar entrar 4, porque, né? Entrou 6, fechou 6, não que significa que vocês vão ficar só os 6 e acabou. Não, entrou 4 alunos, veio, permutou, enfim, vou completar, tá? Sobrou 4 de um lado, 5 do outro, que ficou ali perdido. Vou juntar todo mundo. Então, aproveitem agora a oportunidade, converse entre vocês, conversem com, né, o grupo da sala, para já ir vendo quem está sem grupo, quem está com grupo, vocês poder aí fazer a escolha por vocês mesmos, tá? Sem eu precisar apanhar, juntar, unir, tá bom? Façam agora vocês, que eu acho que é melhor, né? Vocês conseguirem conversar, tá bem mais fácil e prático. Pessoal que não tinha aberto o formulário, vocês conseguiram abrir aí? Tudo bem, Rafael. Vocês estão falando aí que não conhece, mas é isso. Entra no grupo da sala, procura ver quem são as pessoas. Agora é o momento mesmo de vocês conseguirem conhecer, tá bom? Karen, conseguiu abrir aí também? Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para a gente acessar novamente essa planilha, o tutorial, né? Porque eu pedi já para vocês desde então ler. Não sei se alguém chegou a ler o tutorial. E assim, de tudo, de tudo, de tudo. Se seu grupo ainda não tem 10 alunos, preencha esses 10 e depois vai preencher lá no formulário. Completa primeiro, tá bom? Porque eu só vou mandar a área quando tiver 10. E por isso que eu pedi já para vocês, providenciem o máximo possível, né? Para vocês otimizar tempo mesmo, né? Não significa que a gente ainda no início, a gente já vai acabar, né? O tutorial, já vou passar todas as dicas. Mas vai chegando um momento que, se demorar muito para receber, vai começar a acumular as coisas. Por enquanto ainda está tranquilo, mas procurem já ter contato, inclusive, com essa área de vocês. Bom, aqui a de vocês. Eu já abri para ver quem são, né, os grupos que já estão preenchendo. Mas é isso, esse link que está lá no Classroom é aqui, ó, para vocês preencherem isso aqui, né? Que eu falo que tem que ter 10, senão não vou considerar para enviar. Então, isso aqui vocês têm que estar ciente, clica aqui no ciente. O que que vai aqui? O nome do representante do grupo, o e-mail desse representante, porque é através do e-mail que eu vou entrar em contato para disponibilizar os dados, tá? Que é a área, mais os dados que vocês vão desenvolver, precisar, né, para desenvolver, cada grupo tem a seus valores de área e também os seus valores aí de dados, né, para desenvolver. Então, coloca lá o e-mail do representante e anexa aqui uma planilha do Excel com o nome e o RA de cada componente. Fechou 10, preenche. Falta 2, aguarda, vai buscando nesse grupo, tá?
Aos poucos as pessoas vão se manifestando e aí vocês vão conseguindo ver quem tem, quem não tem grupo. Tudo bem? Mas procurem se conversar aí, por enquanto. E depois eu vou ajudando vocês a fechar esses grupos que faltam. Tá bem? Então, manifestem aí nos grupos da sala quem está sem grupo, quem está faltando e já vou preenchendo. Bom, depois preenchido aqui, né? O que mais eu deixei? Deixa eu abrir aqui o meu. Cadê? Aqui tem o tutorial. Eu estou mostrando o que tem no Classroom, tá? Vocês estão em contato aí que eu disponibilizei o link. Então, aqui está o tutorial que a gente vai seguir o passo a passo, né? E aí a gente já vai conversar um pouquinho mais sobre esse tutorial, mas já adiantando para vocês, e aí vamos passando se vocês tiverem alguma dúvida. Primeiro, eu não sei se vocês chegaram a ler o tutorial, eu pedi e vou continuar pedindo caso vocês não tenham lido, né? Peço para os integrantes do grupo ler o tutorial e já começar se familiarizando, né? Não é nada difícil. A proposta é pegar o esgoto que está na casa de cada um, né, daquela rua, daquela área, coletar ali, que vai ter as representações, que são os PVs, né? E fazer o traçado, que é a tubulação, seguindo as ruas, né? E vai acumulando aquele esgoto e transportar aquele esgoto para outra região, para outro local. Pensando que vai ter lá? A nossa área de estudo. Aqui, deixa eu abrir. Todos os grupos vai ter uma área assim. Peraí que ele está um pouquinho lento. Acho que até deu uma travadinha. Todos. Ai, eu diminui demais que ele está com um atraso, um delay. Mas eu vou aumentando. Todos os grupos vão receber uma área dessa. Os lotes são iguais. Os comprimentos das ruas são iguais, né? Os comprimentos das ruas são iguais, mas todos os. Aqui, pronto, assim fica melhor. Mas todos os comprimentos da rua são iguais. E o que diferencia, professora? Aqui, vocês eu vou aumentar já já, mas só para a gente ter uma noção. São 6 lotes residenciais, né? E uma área de lazer. Esses lotes aqui, ó, compõem as ruas, que é o que está traçado em vermelho, as ruas, os quarteirões. Nossa, tá um pouco bem atrasado para mim, beleza. As ruas, os quarteirões, que a gente vai visualizar melhor, já vou dar um zoom para a gente conseguir visualizar. E aí, aqui, ó, o que a gente tem aqui? A gente tem as cotas, né? Aí que tá atrasado. Esses valores em amarelo são os valores das cotas, das ruas, né? Então, cada cruzamento tem uma cota, se vocês observarem. Esses valores, eles vão estar indicando a posição, né, do terreno em relação ao plano ali, tá? Então, aqui, por exemplo, está na cota 303, na cota 302, na cota 301, na cota 298, né? A condição topográfica ali em relação ao terreno. E essas cotas, cada grupo vai ter o seu, embora mesmo sendo a mesma área, né? As áreas com comprimentos iguais, né? Que vocês vão visualizar aí, os comprimentos iguais, áreas iguais. O que vai diferenciar? As cotas. Além das cotas, os dados que vocês vão desenvolver no projeto, cada grupo vai ter o seu, tá? São dados de população, de coeficiente, que vai ter ali, cada grupo vai desenvolver o seu, então é independente. Por essa razão, ninguém vai ter os mesmos valores e as mesmas interpretações de escoamento. O caminho é diferente, porque cada um tem uma cota.
E o que significam essas cotas, né? Eles vão indicar o caminhamento da água. Então, você vai observar os valores e significa que a água, eu falo água, né? Mas na verdade é esgoto. Mas eu falo água porque vocês vão ver mais para frente que água, na realidade, é um esgoto com uma concentração de sólidos, enfim. A água, ela vai caminhar do ponto mais alto para o ponto mais baixo. O caminhamento está seguindo livre, condutos livres, né? Tubulação fechada, mas a tubulação, o caminhamento da água vai sempre o quê? De uma cota mais elevada. Então, por exemplo, aqui nesse ponto, né, desse quarteirãozinho aqui, desse lotezinho aqui, eu tenho algumas cotas, né? Se a gente fosse ver o caminhamento aqui, eu estou vendo que tem essa cota 303, né? Ela parte da 303, que é uma cota, valor maior aqui, e ele vai caminhar aonde? Ele vai caminhar no meio da rua. Isso aqui que está em vermelho é o centro da rua, exatamente o meio da rua, tá? E no meio da rua é por onde vai passar a tubulação de esgoto. Aqui, tá? Alguns projetos vocês vê tubulação de um lado e do outro da rua. Aqui, a tubulação passará ao centro. Ou seja, o sentido de escoamento é da minha cota mais elevada para a minha cota menos elevada. Ou seja, a água está caminhando daqui e seguindo para cá. Nessa Professora, rua, só um instante, vou só acabar aqui. Nessa rua, ela está partindo da 303, caminhando até 298, correto? Então, a interpretação é justamente isso. Vocês vão mostrar qual o caminho que vai fazer por gravidade, tá? Passando pelo centro da rua, aqui no projeto que a gente convencionou dessa maneira. Então, a gente vai olhar as outras regrinhas, é claro, passo a passo, através do tutorial, e aí a gente vai conseguir interpretar o caminhamento. Só que aí, para esse caminhamento, para esse trajeto e esse traçado dos trechos, né, de cada trecho, de cada trajeto que vai ter aí das tubulações, a gente vai observar os valores de cota e as condições, por exemplo, de posição de IPV e as condições que tem que ser aí de cada projeto. Eu não sei, alguém tinha ligado o microfone? Se quiser falar, pode falar. eu queria saber se na disciplina a gente vai conseguir dimensionar o diâmetro do tipo de esgoto, sabe? Travou, não entendi. O que vai dimensionar o quê? O diâmetro do tubo, da tubulação de esgoto, se é não, se a cada tipo de esgoto tem, Você pode sabe? digitar que está cortando. Eu não sei se o resto da turma está conseguindo entender o que é. E aí, se alguém puder escrever, porque eu não estou conseguindo. Na hora que você fala, corta. Não é tipo de esgoto. Aqui a gente não vai avaliar o que é o esgoto doméstico, né? É uma composição doméstica, matéria orgânica. O diâmetro que a gente vai adotar vai depender da vazão. E essa vazão nós vamos calcular a partir dos dados de população, porque a gente vai fazer uma estimativa de população, né? Para adotar em função do comprimento, cada né, trechozinho, né, metro de comprimento, a gente vai ter uma contribuição que vai entrando. É como se fosse as casas mesmo, né, as residências. Elas vão estar passando uma dada contribuição. Quanto maior aí, no caso, né, a densidade populacional desse lote, maior vai ser a contribuição, e tudo isso é considerado no dimensionamento. Aí, a partir do momento que a gente acha uma dada vazão para um dado comprimento de extensão, e claro, pensa que você vai acumulando. Pensa que é digamos que fosse uma caixinha que ao invés de esgoto,
você fosse pegando de casa em casa um dinheiro, uma caixinha com dinheiro. Você vai acumulando, um saquinho, né, com dinheiro. Você vai acumulando. Quanto maior o número de casas, esse saco vai enchendo. Esse saco vai enchendo. E aí você vai seguindo para cada quarteirão, vai aumentando. É a mesma coisa a tubulação, o diâmetro. Vai aumentando a concentração, né, a quantidade aí, né, a vazão vai se acumulando porque vai enchendo e você vai aumentando esse diâmetro. Então, lá no ponto de saída, né, que a gente fala que seria o ponto de menor cota, que aí é o local mais baixo, né, que a gente vai ver, a gente vai trabalhar melhor aí com essa área e tal. A gente vai notar que é no ponto mais alto onde ele vai receber todos os escoamentos. Então, é o maior diâmetro aí que a gente vai trabalhar. Só que cada grupo vai ter aí um dado baseado na sua população que a gente vai estimar. Nós vamos determinar. Então, é em função dessa população. Tá certo? O esgoto, para onde vai o esgoto? Na vida real, né? O esgoto vai encontrar ou uma outra tubulação de diâmetro maior, um emissário, por exemplo, ou ele vai para uma estação de tratamento de água. Aqui nós estamos simulando uma área pequena. Então, é como se a gente estivesse acumulando toda essa área para mandar, por exemplo, para uma outra tubulação, um emissário, entendeu? Para algum lançamento que ele vai se acumular para mandar para a estação. A gente estaria simulando isso, esse acúmulo, está juntando, está acumulando, e a gente vai mandar ou para uma outra tubulação de diâmetro maior, né? Um emissário, uma estação compacta, né? A gente, é um pequeno lote, a gente pode imaginar justamente isso, né? Uma pequena área, a gente pode imaginar, por exemplo, um condomínio que pode fazer sua própria estação de tratamento, sua própria coleta, né? Mas aumentando isso para uma grande escala, é isso que os projetistas fazem, né? Com o caminhamento do esgoto das residências. Vai se acumulando e vai embora, né? Para um outro emissário maior até chegar numa estação. E aí tem estação e estações, né? Tem locais que não é tratado, tem locais que às vezes tem só um gradeamento e manda para um córrego, né? Manda para o rio. É correto? Não. Mas a gente aqui não está aqui para julgar o que se faz e o que se não faz. Nós estamos aqui para aprender como dimensionar esse caminhamento aqui, ó, do esgoto, né? Essa coleta e esse transporte. Como que ele vai se dando sequência. E aí a gente precisa lá do nosso tutorial, né? Que a gente vai passar tudo bonitinho, o tutorial ainda ali. É que ainda tudo é muito cedo, né? Para a gente conseguir transmitir, porque alguns dos conteúdos dos dados depende, como eu falei para vocês, lá da aula de saneamento e a gente vai dando sequência. Mas aqui, ó, deixa eu voltar aqui no tutorial. O que primeiro precisa, né? Quando vocês tiverem a área, e aí tudo fica melhor quando vocês realmente já tiverem a área. Então, a primeira coisa que a gente já tem que fazer agora é organizar esses grupos o mais rápido possível para vocês receberem a área. Recebida a área, o que vocês vão fazer? Vai ter lá as áreas, vocês vão colocar o que a gente chama de PV, né? Posto de visita. É onde está tendo, né? Geralmente um PV, ele vai, né? Auxiliar na limpeza e na manutenção da tubulação. Eu vou concentrar os ramais ali de ligação. E um PV, né? Eu vou colocar ele em cada cruzamento da rua. Então, nós vimos que lá na área, né? Cada cruzamento tem uma cota. Então, cada cruzamento eu vou instalar um PV, que é a representação, essas bolinhas aqui, ó. Olha lá, o círculo é do PV, né? É o PV. Então, é a representação que tem que se fazer logo de início. Mas, em alguns trechos, né, de extensão, alguns comprimentos, né, eles são acima de 100 metros. E quando você tem um comprimento que dista um do outro acima de 100,
você precisa colocar um PV no meio. Então, entre duas cotas aí, que são os dois cruzamentos, algumas das áreas vai ter um PV aqui no meio. Aí você tem que colocar o PV, interpolar a cota, aqui é o centro, entre um PV e o outro, quando a distância é maior do que 100. Nesse projeto, vai ter dois trechos não, né? Porque são similares ali os quarteirões, mas vai ter comprimentos lá de 110, ou seja, é acima de 100, e a área de lazer também vai ter 180, ou seja, acima de 100. Então, eu tenho que intercalar um PV no meio, nessas duas partes, que vai ter lá, né, alguns dos lotes, essa extensão. Então, disso vocês já vão sabendo, mas é aquilo, né? O tutorial ele vai explicando, e por isso que eu falo, não adianta só eu estar aqui falando com vocês, mas que também vocês consigam ler o tutorial para já se familiarizar com o que eu estou explicando. A tubulação, oh, Pedro, nós vamos considerar o início dela, né? E todas, assim, primeira coisa, instalar é como está aqui, né? É o passo a passo, né? Primeira coisa é inserir os PVs. Aonde? Inserir o PV em cada cruzamento da rua. Aí vocês vão lá, ó, cada cota que tiver aqui, vocês vão colocar os cruzamentos, é igual lá no nosso desenho, ó. Aqui, junto com a cota, vocês vão fazer a bolinha representando cada cruzamento, ó. Cada cota é um cruzamento, né? Cada cruzamento vai um PV, isso já é fato. Além do cruzamento das cotas, por exemplo, esse comprimento aqui, né, que é padrão para esse lote, aqui, daqui até aqui de uma cota, 298 até 303, já estou dando um spoiler para vocês, quem quiser anotar, anota. É 110. Aqui é 110, correto? Aqui vai ser 60. Aqui eu não vou precisar colocar no meio. Mas aqui que é 110, é acima de 100. Significa que eu vou colocar no meio, 55. Localizar lá 55 e adiciono o PV aqui no meio, tá? Então vai ficar 55 e adiciono um PV. Aqui não precisou, mas lá na área de lazer, que é 180, vai precisar. Então eu vou instalando, tá? Esses PVs de acordo com essa orientação. Todos os cruzamentos, onde tem todas as cotas, como está representado aí no tutorial, né? E ao centro, né? Porque aqui, ó, se a gente observar essas distâncias, esses exemplos que foram usados, nós deixamos exemplos que a gente já trabalhou antes, né? Mas são exemplos que não é os mesmos valores. O que é 110, lá naquela área lá que eu mostrei, esse comprimento, ó. Daqui até aqui é 110, entendeu? Mas vocês vão ver depois, vocês vão lá colocar a medida bonitinha, tá bom, Robert? Como eu sei que é 110, eu já trabalho com essa área, já virou adotada depois de remoto. Agora, antigamente, era muito mais complexo saber qual que é a área e não era bonitinha assim. Era muito mais complexo. Eu tinha que ir lá no... Ai, esqueci o nome do programa agora. GeoSampa, e pegar um trecho, uma área, né, de quarteirões, e criar, era bem maior, era outra dinâmica, eu não tinha como saber. Aqui já é padrão, porque todo mundo vai ter essa planta, com diferentes cotas, tá? Foi isso que eu falei para vocês, beleza? Agora, uma pergunta que o Pedro Luiz fez, né? Deixa eu voltando aqui para o tutorial. Que é isso, né? Vai instalar os PVs, aí os PVs vão ter os intermediários, que é para as distâncias, ó, se a gente ver daqui até aqui, se ele dividiu 82 esse comprimento daqui até o intermediário e aqui até aqui, que está, né, divisão aqui no meio, significa que o total era 164,34, um pouquinho, né? Por aí, metros. Então, 134 é maior
não sei se estou falando, não, 164, né? 164 é maior que 100. Então, eu tenho que colocar isso aqui no meio. E é isso que vocês vão fazer no trabalho de vocês, tá? Colocar aqui no meio, interpolar uma cota, porque essa cota aqui não existia, mas eu vou interpolar. Tudo bem? E aí, beleza, vai fechando essas representações. Até aqui, quando vocês receberem a área, isso daqui vai ser possível vocês fazerem, né? Até aqui é simples. Vocês vão tirando lá as medidas, né? No CAD. Depois, o que acontece? Identificar o sentido de escoamento, né? Que é uma das perguntas. De onde eu vou iniciar? Como é que eu vou fazer? Eu vou olhar lá e tentar identificar cadê o meu ponto mais alto, acompanhando lá as cotas. E eu vou identificar, igual está aqui nessa imagem, né? Ó, identifiquei lá o ponto mais alto. Pô, o ponto mais alto é onde não tem nenhuma contribuição anterior. Uma coisa que é importante a gente lembrar: água não sobe ladeira. Isso vocês vão identificar tanto no projeto agora aqui de esgoto, como lá em hidrologia no projeto de drenagem, tá? E aí, hidrologia, vocês vão usar essa mesma área, com aspectos diferentes, tá? Porque o caminhamento é água da chuva, aqui a gente está falando de água de esgoto, tubulação fechada aqui, lá é a rua, céu aberto, é como se a gente estivesse andando num dia de chuva e a gente olha para a sarjeta, olha para um lado, vê a água correndo, ponto mais alto para o ponto mais baixo. Olha para o outro lado da rua, a mesma coisa. Aqui não. Aqui, esgoto, vocês usam a mesma área lá para hidrologia, mas lá são outros dados, outra interpretação. A única coisa é que o sentido, as cotas são as mesmas, então o caminhamento da água é o mesmo. Mas lá vão ser 2 setinhas para cada lado da rua, a representação. Aqui, no esgoto, olhando aqui o tutorial, eu falei o caminhamento é no meio da rua e é o centro, como está representado aqui. Então, vocês vão olhar lá, né? Bom, ponto mais alto de todos é aqui. Identifica lá o seu ponto mais alto. Onde é o ponto mais baixo? A cota mais baixa. Não vai ter mais para onde a água escoar. Por quê? Vai ter esse encontro, ó, de 2 setas. Quando tiver esse encontro de 2 setas, esse é o ponto mais baixo, é o ponto final, tá? Então, ponto mais alto, ele não recebe contribuição de ninguém, ele está lá em cima, ele está lá no alto. Então, é daí que vai começar. E aí eu vou observando os valores de cota e acompanhando o escoamento, ó. Nem aqui, ó. Vou mostrando, tá vendo essas representações das setinhas no meio da rua? Significa que é o sentido de escoamento, baseado em quê? Nas cotas, ó. 779,74, como vocês estão visualizando aqui, ó, que eu estou apontando, é mais alto que 773,50. Ou seja, o sentido vem do mais alto para o mais baixo. E eu vou fazendo o caminhamento. Virei a esquina normal, ó, né? E as setas estão representando. Opa, o que aconteceu aqui, ó? Tá tendo um encontro que partiu daqui, desse outro ponto mais alto, né? Da rua. Então, ele tá caminhando, aí ele virou a esquina e vai encontrar aqui. O que está acontecendo aqui dentro desse PV, né? A bolinha lá é o PV, lembra lá. Eu estou tendo 2 entradas aqui, só que todo PV ele permite até 3 entradas e uma única saída, ó. Então tá entrando a tubulação com esgoto, né? Com água. Entra por aqui, 2 entradas. Olha o sentido de escoamento percorrendo. Uma saída, não posso ter mais que 2. Então, por exemplo, por que aqui ele virou esquina, né? Ele virou a esquina porque ele está tendo uma entrada e uma saída. Eu não poderia promover 2 saídas, então por isso que eu começo todo o início de trecho, ó, essa bolinha que começou aqui no alto, no ponto mais alto, nós chamamos de ponta seca, tá? Ponta seca.
Então, aqui eu virei a esquina porque ele permite uma única saída. Mas e esse outro aqui? Vai começar outro, como ponta seca. Mas esse trajeto poderia ser diferente? Eu poderia seguir aqui para frente? Se eu seguir aqui, porque, ó, 774 para 772 aqui, ó, que é a cota intermediária, né, o ponto intermediário, pode. Desde que, então, a minha ponta seca aqui inicia aqui. Que são formas de interpretar que vocês vão fazendo. Vocês vão escolher o caminhamento desde que vocês estabeleçam essas condições. PVs, ó, 2 entradas aqui e uma única saída. Por isso que vai ter isso aqui, ó. Vê? Ó, se vocês olharem, comparar essa imagem que está aí para vocês, vocês vão ver que esses dados são iguais a esse dado aqui logo embaixo, aqui, né? O que que muda? São as possibilidades de caminhamento, que lá na área de vocês vão ter. Então, são os mesmos dados com 2 possibilidades. Então, que nem aqui, ó, daquele primeiro, eu falei aqui, ó, no meu cursor, acompanha aqui. Eu falei que vai virar a esquina aqui, mas que ele podia também seguir, né? E aqui embaixo, ó, ele resolve seguir, ou seja, a minha ponta seca, né, desse trecho aqui do coletor, ela vai iniciar então aqui. Ele não vira mais a esquina. Mas os dois estão certos? Estão. Desde que eu não faça, né? Sair daqui e sair daqui. Não. Inicia uma única saída e o outro inicia com a ponta seca. Tudo bem? Deu para vocês entenderem? Não, vocês vão interpretar uma única forma e pronto. Desde que não tenha esses erros. 2 saídas não pode ter. Isso vai ficar o caminhamento ao seu critério. E é importante que é isso, é a interpretação. E por isso que eu falo, a leitura, ela é fundamental. A leitura é essencial para vocês. Então, leiam para vocês irem se familiarizando. É claro que depois, por exemplo, vocês vão criar aqui, né, os coletores, os trechos, e aí vocês vão numerar depois, ó. Vão ter né, aqui, ó, numerar os coletores e os trechos. Então, vou ensinar as prioridades ainda. Acho que sexta-feira, né? Se já tiver tudo certo, dá para eu passando essas prioridades aqui para vocês. E aí, depois isso, ó. Aula de saneamento, nós vamos ver. A gente ainda não chegou até a aula de saneamento, né? Nós vamos ter. Mas ainda não vamos ver essa semana isso aqui, tá? Então, aqui, ó, também, ó, aula de saneamento. Tudo isso aqui, ó. Aula de saneamento, nós vamos aprender a estimar a população, usar o método geométrico e por aí vai, tá? Vou mostrar para vocês calcular isso aqui, bem simplesinho, vocês vão ver lá na aula. E aí vai ser isso, né? Depois a gente vai chegar a deixar bonitinho já até esse ponto do projeto de vocês, né? Eu vou passando, a gente vai tirando dúvida até esse ponto aqui, ó. Vocês vão deixando bonitinho até esse ponto, né? Vão recebendo as áreas, vai levar um tempinho para vocês ir compreendendo, a gente vai tirando dúvidas nas aulas, até em saneamento eu passar aqueles outros dados e aí depois vocês conseguirem encaminhando. Pode ter, Junilson, 2 entradas porque é uma confluência, é um encontro que vai ter, tá? Mas, na real, um PV ele pode ter até 3 entradas e uma única saída, tá? O critério da distância lá, que é o primeiro dado também que fala do PV ser 100 metros, depois vocês vão olhar aqui, ó, esses desenhos que são as representações, né? Aqui, ó. Essa distância aqui, a cada 100 metros, né? Ela é padronizada mesmo por questões da limpeza e da tensão trativa, né? Para conseguir fazer essa autolimpeza sem interferência e também para manutenção, né? Para quando eles chegarem com equipamentos de limpeza, que a tubulação
da limpeza consiga alcançar, né? A planta eu vou mandar depois que vocês preencherem. Então, o que aconteceu aqui? Deixa eu montar aqui e mostrar para vocês o que eu já fui pegando e já vou colocando, ó. Por exemplo, lá naquele formulário, né, do Google Forms, os grupos já foram mandando, ó. Então, aqui eu já tenho. O grupo 1 já mandou para mim. Então, ó, fecha lá, ó, 3, 6, 9, 10. Fechou 10? Eu já avisei que hoje eu já mando. Grupo 2 também, ó. Fechou 10, já é grupo 2 esse aqui. Já mando. Grupo 3 já é o grupo 3 aqui. E aí eu vou mandar. Cada grupo vai receber a sua respectiva planta e os seus dados lá, dados da cidade, para você fazer o cálculo da população, dados do coeficiente. Então, esses dados aí também vocês vão trabalhar, né? Aqui, ó, dados que é fornecido. Consumo per capita, cada grupo, ó, tá vendo? Consumo per capita, cidade, coeficiente de retorno, todos os grupos vai ser o mesmo, tá? Não confunda esse C, que ele não tem nada a ver com o de drenagem. O C de drenagem é o coeficiente de runoff. Quem usar vice-versa de drenagem aqui ou o daqui lá em drenagem vai errar. Então, procurem colocar separados os dados. A única coisa que vocês vão ter é a mesma área, com as mesmas cotas para os dois projetos e só. O resto, vocês vão copiar cada um com o seu. Não tem nada misturado. Cria lá 2 pastinhas separadas na vida de vocês. Tudo bem? Isso, vão se comunicando aí, né? Vão se falando aí, trocando as figurinhas, tá? Para vocês já irem se adequando. Tudo bem? Pessoal, eu vou entrar em sala agora, acredito que